Muito bem. Então, eu quero mais uma vez orar com você. Nesse momento, eu gostaria que você, onde você está aí na sua casa, que você fechasse os seus olhos e com muita gratidão, mas com muita gratidão mesmo. E aqui também, a equipe que está conosco, que nós possamos, com gratidão em nossa alma, fechar os nossos olhos e orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e bom Pai, as coisas neste mundo não acontecem muitas vezes como nós queremos. Apesar de muitas vezes lutarmos contra Ti, mas muitas vezes o Senhor permite certas coisas e nesse momento não conseguimos compreender, mas temos a certeza que Tu nos farás compreender depois, porque Tu és Deus e não há Deus como o Senhor, Tu és único. Neste momento queremos Te pedir que nos unja com o Teu Santo Espírito, tanto aquele que vai falar, no caso, o Senhor me trouxe aqui para fazer isto, para passar a Tua mensagem, mas também aquelas pessoas que vão ouvir esta mensagem. Eu Te peço que unja-me a mim, como também as pessoas que vão ouvir, para que nós venhamos a compreender a Tua mensagem e a colocarmos em prática, meu Senhor, em nossa vida, porque esse é o Teu desejo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por favor, este que é o nosso Senhor e Salvador. E suplicamos todas estas bênçãos por Tua graça, por Tua misericórdia, por Teu grande amor e bondade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Quero mandar um alô aqui para a Vera, para Nerimar, para Josefa, para a Ana, pessoas que estão sempre ligadinhas aí, tá? As mensagens do Senhor. A dona Eliette, a Gorete, a Sumara, o senhor Eduardo, a Neide, o Dedé de Senhor do Bonfim. Mas também nós temos aqui a Jaqueline, a Lucine, a Aila e Marília. Pessoas que estão se preparando para ouvindo a mensagem do Senhor, para que possam se identificar a cada dia com esta mensagem. Nós temos um recadinho aqui para vocês, que a semana que vem nós teremos batismo, ou melhor, batismos, para a honra e glória de Deus, tá bom? E você que está ouvindo essas mensagens, você que já tem tomado estudos bíblicos, ou quem sabe já foi desta igreja e não está mais em nosso meio, por favor, lembre-se de uma coisa: Jesus, não numa cruz, mas no céu, intercedendo por mim e por você, Ele está de braços abertos para receber você, porque Ele é incansável em trabalhar em nossas vidas para nos convencer de que Ele se interessa por nós, tá bom? Então, se prepare, porque a semana que vem nós temos batismos e, logicamente, Ele quer que seja você uma das pessoas que vai receber esse batismo em sua vida, tá bom? Entregando assim a sua vida ao Senhor Jesus. Muito bem, neste momento, quero mandar também um abraço para o meu irmão Enéas, minha cunhada Luciana, meu irmão Edson, minha cunhada Tânia, meus sobrinhos, tá? E mandar um abraço também para minha mãe e um alô muito especial para minha esposa que está me ouvindo também. Um cheiro para você, meu amor. Eu te amo, viu? Tá bom? Nesse momento, vamos todos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18 e o verso 35. Lucas capítulo 18 e o verso 35. Muito bem. Todos acharam? Eu vou esperar mais 10 segundinhos, tá bom? Só mais 10 segundos. Para que você então possa abrir a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 18 e o verso 35 em diante. Temos falado aqui em milagres, milagres que só Jesus pode operar. Já falei aqui na primeira noite que milagres eles não são para serem explicados, mas para serem aceitos pela fé. Milagres só quem explica é aquele que faz, que é o Senhor, tá bom? E aceitar o milagre é algo racional. Não é irracional, é algo racional.
Muito bem. Muito bem. Então veja só. Estamos falando em milagres e, como eu já disse, nós precisamos ter a certeza que milagres não são para serem explicados, são para serem aceitos pela fé. Porque só quem explica o milagre é aquele que opera o milagre, que é o nosso Senhor. Milagre é algo racional. Muito bem. E deve ser aceito pela fé. E fé também é algo racional. Eu queria que você colocasse isso na sua mente. Tá? Muito bem. Olha, aqui no verso 35 em diante, vamos conhecer uma história. Quem sabe você já tem ouvido dessa história, mas vamos entrar em alguns pormenores dessa história que você precisa conhecer um pouco mais a fundo. E eu queria que você, de forma bem detida, observasse tudo aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. Vamos lá então? O texto bíblico diz o seguinte: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, ele quem? Jesus, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E o verso 36 diz: e, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Quem perguntou? O mendigo. Não podemos nos perder aqui no texto. Verso 37. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. O mendigo teve a curiosidade de procurar saber o que era aquilo que estava acontecendo. E alguém chegou para ele e disse, ou algumas pessoas, né, porque está aqui no plural, disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Quando disseram isso para aquele homem, então no verso 38 diz: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calassem. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E, chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. A resposta de Cristo foi: vê, a tua fé te salvou. Verso 43. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu sei que é um texto conhecido, pelo menos de forma superficial. Nós vamos entrar em alguns pormenores desse texto aqui, para que você compreenda um pouco mais dessas questões do milagre, dos milagres que Jesus operava na vida das pessoas. Você vai perceber uma coisa, que não é em todo milagre que Jesus diz: a tua fé te salvou. Não é em todos os milagres. Elias, mas por que Jesus não diz? Nós vamos saber por que ele não diz isso. Mas eu quero primeiramente me ater nesse primeiro texto aqui, o verso 35, que diz: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. O texto bíblico diz que Jesus, ele nem ainda tinha entrado em Jericó. E então aquela multidão, né, falando em voz alta, ali tinha muitas pessoas não somente interessadas na pessoa de Jesus, mas tinham pessoas curiosas, como já vimos também até na primeira mensagem. Tinham pessoas que estavam ali, quem sabe, para acusar a Jesus. Tinham pessoas também que estavam ali interessadas em ter um contato mais próximo de Cristo, uma intimidade com o Senhor. Quando esta multidão diversa, não é? Estava ali perto de Jericó, para entrar em Jericó, um homem que não conseguia ver, ele tinha uma cura, ele tinha uma doença física, isto é, ele não via, uma deficiência visual, ele era cego. Queridos, preste bem atenção numa coisa aqui. Ao ele ouvir aquela multidão, ele disse: o que é que está acontecendo aí? Ele teve a curiosidade de saber. O verso 37, veio então a resposta à pergunta daquele mendigo. Algumas pessoas poderiam dizer: é só um mendigo que está perguntando, para que dar ouvido a esse homem?
Aí você pode estar perguntando, Elias, mas por que alguém ia falar assim? Você vai saber agora. Naquele tempo, não era como hoje. Hoje existem leis que protegem muito pessoas que têm a deficiência visual. Existem muitas leis que protegem essas pessoas. No passado, principalmente na época de Jesus, a coisa era bem diferente. Eram pessoas proscritas, viviam à margem da sociedade. Eram pessoas que tinham que se acostumar com uma vida miserável, infelizmente, não é? E muitos deles, alguns tinham uma capa, que a única coisa que eles tinham na vida era aquela capa. Mas o texto bíblico diz aqui que alguém deu atenção àquele homem e foi lá e respondeu para ele. E respondeu dizendo o seguinte: é Jesus Nazareno que está passando. No verso 38, ou melhor, no verso 37, é Jesus Nazareno que está passando. Então, quando esse homem ouviu essa resposta, veja o que o texto do verso 38 diz. Então, quem? O cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que coisa interessante, irmãos, e queridos amigos e amigas que estão nos ouvindo neste momento. O homem disse: é Jesus Nazareno. Ele poderia então dizer: Jesus Nazareno, tem misericórdia de mim. Mas ele não repetiu de acordo com a resposta que ele ouviu. Mas, irmão Elias, você pode estar perguntando, mas o que é que isso tem a ver? Qual o significado que tem isso aqui? Um significado muito profundo. Existiam pessoas que estavam ali, eu quero que você saiba disso aqui agora. Existiam pessoas que estavam ali, que estavam vendo Jesus. Pessoas que viam os milagres que Jesus operava. Pessoas que ouviam e viam as mensagens que Jesus passava. Mas mesmo assim, essas pessoas não se interessavam por Jesus. Essas pessoas não acreditaram que Jesus era o Messias, aquele prometido que veio para salvar a humanidade. Aquele lá que, desde os tempos de Davi, ou melhor, desde os tempos de Abraão, ou melhor, quero mais ir longe ainda, e muito mais longe, desde o Éden. Ele foi prometido. Aquelas pessoas estavam agora diante deste Senhor. Mas aqueles que conseguiam ver, muitas daquelas pessoas não acreditavam em Jesus. E olha que viam os milagres, olha que viam e ouviam Jesus pregar, olha que viam e muitas vezes ouviam até orar, e até ressuscitar os mortos, como foi no caso de Lázaro. Mas mesmo assim, essas pessoas ainda não estavam dando crédito que Jesus era o Messias, o Filho de Deus prometido para salvar a humanidade. Mas agora interessante, veja que ironia, um homem que não conseguia ver, porque tinha uma doença física, a visão, ele não conseguia ver, mas ele tinha uma percepção espiritual, ele creu mesmo sem ver, que aquele homem que estava ali, não era simplesmente Jesus Nazareno, ele era o filho de Davi. Isto quer dizer, ele pronunciou algo de acordo com a profecia bíblica concernente a Jesus. Estão começando agora a entender, um homem que não tinha visão, ele conseguiu discernir que aquele era o Senhor. Mas aqueles que tinham visão, muitos daqueles estavam ali para condenar a Jesus. Estavam ali simplesmente por curiosidade. Enquanto aquele mendigo disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso quer dizer que aquele homem tinha uma base profética. Ele acreditava que aquele Jesus era o Salvador do mundo. Mas no verso 39, algumas pessoas que estavam já começando a se irritar com aquele homem, porque ele gritava, então disse: olha, se cale, ele não vai ouvir você. Mas quando alguém disse isso, parece que foi inflamar mais o homem. Veja o que é que ele diz aqui, continua aqui no verso 39, e os que iam passando, repreendiam-no para que se calasse. O que eu acabei de parafrasear: se cale, você está fazendo zoada demais, o Senhor ele não vai ouvir você. Nesse momento o homem, diz a Bíblia, clamava ainda mais alto.
E como era que ele clamava? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez, mostrando claramente que ele tinha uma familiarização com a profecia acerca do Messias. Naquele momento, provou-se aqui que ele acreditava piamente que aquele era o Senhor que veio salvar a humanidade. E naquele momento, no verso 40, Jesus então para. Ele para. Eu posso analisar aqui o seguinte: quando Jesus para, aquela multidão então dá aquela freada, não é? Dá aquela freada, quem sabe até quase caindo em cima de Jesus. E a multidão que estava à frente, quando olhou para trás, teve que parar também, porque o alvo das atenções ali tinha parado. Era Jesus. E naquele momento, aqueles, quem sabe, que acabaram de repreender o homem, Jesus disse para aqueles: por favor, vá chamar aquele homem. A autoridade da palavra de Cristo é muito grande. Jesus só precisou dizer: vá chamar aquele homem. Queridos, muitas vezes Jesus está chamando você e você não quer atender ao chamado de Jesus. Aquele homem poderia colocar muitas desculpas. Por favor, me leve. Por favor, eu não consigo me levantar. Ou muitas coisas ele poderia dizer. Mas, naquele momento, quando ele disse: vá e chame aquele homem, o texto bíblico diz o seguinte: e chegando ele, perguntou-lhe. Preste bem atenção, eu não queria que você esquecesse disso aqui mais nunca na sua vida. Jesus manda chamar aquele homem, pessoas que estavam repreendendo para que ele se calasse. Então, eles foram lá, trouxe aquele homem e Jesus então diz para ele. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Queridos, estamos vivendo em um momento pandêmico. Estamos vivendo em um momento muito difícil. Mas eu não quero me ater somente a esta pandemia. Eu não quero me ater somente a esse caos que está o mundo. Mas eu quero trazer uma coisa mais particular para mim e para a tua vida. Por exemplo, você está desempregado? Se você ouvisse isso de Jesus: o que queres que eu te faça? Eu já posso imaginar o que era que você pediria para Jesus. Você viu aí? É por isso que o tema de hoje é: o que você pediria a Jesus? O que você pediria a Jesus? Preste bem atenção numa coisa aqui. Você que está com problema no seu casamento, eu já posso imaginar o que era que você pediria a Jesus. Se você muitas vezes está tendo dificuldades na sua área acadêmica, eu posso até imaginar o que você pediria a Jesus. Se você está com problemas no seu emprego, problemas no âmbito profissional da sua vida, no âmbito amoroso, eu não sei. Talvez como pai, como mãe, como avó, como tia, talvez você está sentindo algumas dificuldades na sua vida. E o que dizer se você estiver agora em um leito de hospital, talvez em estado terminal, com câncer? Queridos, se a voz de Jesus agora soasse aos teus ouvidos: o que queres que eu te faça? Eu tenho certeza que você diria: eu quero um emprego, eu quero a melhora no meu casamento, eu quero que seja curado este câncer. Você pode perguntar: irmão Elias, isso aí está errado? Não, não está errado. Quem está doente quer ser curado. Quem está com problema no casamento quer ser restaurado, quer que restaure tudo aquilo. Quem está com problema no emprego quer que seja resolvido aquilo. Quem está desempregado quer ter um emprego. E isso é normal, isso é muito natural. Mas a questão é que muitas vezes nós focamos a nossa vida nisso e esquecemos do espiritual. Esse é o maior problema. Nós esquecemos do espiritual. Queridos, preste bem atenção numa coisa aqui. Quando Jesus pergunta a você, espere só um momentinho, está pedindo para ativar alguma coisa aqui. O anfitrião gostaria que você ativasse o som. Pode ativar aqui?
Muito bem. Voltando aqui para mim, preste bem atenção numa coisa aqui. Não é que isso está errado, você pedir essas coisas ao Senhor, mas a questão é, Cristo agora vem para mim e diz: Elias, o que queres que eu te faça? Então eu faço um vasculhamento na minha vida para saber o que é que eu vou pedir a Jesus. A questão é, se eu tenho sede por Jesus, eu preciso primeiramente olhar para a minha vida espiritual. Muitos de nós estamos satisfeitos com a nossa vida espiritual e isso é um grande perigo, sabe por quê? Porque muitas vezes estamos satisfeitos com o pouco. Nós não estamos muitas vezes vivendo à luz do chamado que Jesus nos fez. Estamos aquém desta luz. Estamos aquém deste chamado. E muitas vezes é necessário que nós venhamos a pensar um pouco e fazer o pedido certo a Jesus nas nossas orações. Jesus agora vem e pergunta para mim: Elias, o que queres que eu te faça? Imagine só, chega a arrepiar uma pergunta como essa. O que eu responderia para o Senhor? Aí você pode estar dizendo aí na sua casa: mas Elias, espera um pouquinho aí. Mas esse homem pensou, foi na cura física dele, porque ele disse: olha, eu quero ver. A questão aqui é, será que realmente quando ele disse eu quero ver, será que ele estava olhando somente para o lado físico do problema? Será que realmente era isso? É por isso que muitas vezes nós precisamos ir além do texto, além do que está escrito. Preste atenção numa coisa aqui, se nós estamos falando de milagres, não estou falando simplesmente de milagres físicos, mas milagres espirituais, sabe por quê? Porque milagre físico não vai nos conduzir ao céu. Sim, não vai, porque milagre físico muitas vezes não significa libertação de pecado, mas milagres espirituais, este sim. Preste só atenção em uma coisa aqui, queridos. Quando Jesus perguntou: que queres que eu te faça? O homem disse: Senhor, que eu veja. Ele era um homem cego de nascença. Quando ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele disse isso, ele estava mostrando a sede que ele tinha por Jesus. Quando ele clamou por misericórdia, sabe o que era que ele estava dizendo? É por isso que precisamos ir além do texto. Sabe o que era que ele estava dizendo? Senhor, eu quero que tu faças por mim aquilo que eu não mereço. Eu desejo que tu sintas por mim o que eu não mereço. Então isso prova claramente que ele tinha desejo de ter Jesus em sua vida. Entende? Nós precisamos ir além do texto. Isso aqui não é meramente uma questão profética. Ó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava expressando que tinha conhecimento, sim, mas ele estava expressando uma outra coisa, que ele necessitava da misericórdia de Deus na vida dele, e ele ansiava por essa misericórdia, não somente por uma cura física, mas por uma cura espiritual. Espiritual. Você vai compreender isso melhor agora, preste bem atenção. Quando ele perguntou: o que queres que te faça? O homem não titubeou. Ele então disse: Senhor, que eu veja. Um homem cego de nascença, nunca tinha visto a luz do sol. Nunca tinha visto a sua mãe, o seu pai. Um homem cego de nascença nunca tinha visto os seus amigos, se é que tinha amigos, não é? Nunca tinha visto isso na sua vida. E quando ele disse: Senhor, que eu veja, ele tinha uma certeza ali no seu coração, que a primeira pessoa que ele ia ver na sua vida era aquele que ele amava e que acreditava ser o Senhor da sua vida, o Senhor que veio salvar o mundo. Vocês estão começando a entender porque ele disse: Senhor, que eu veja? É porque ele sabia que a primeira pessoa que ele ia ver na vida dele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, eu não vou mentir para você que chegou a vir lágrimas em meus olhos agora. Sabe por quê? Porque isso é tocante. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor
E muitas vezes queremos que o Senhor se adeque aos nossos gostos. Não queremos nos adequar ao gosto do Senhor. Não queremos nos adequar ao mandado do Senhor. Isso é presunção. Nós precisamos amar tanto o Senhor, de não somente crer na profecia bíblica e dizer de qual a profecia bíblica, como esse homem aqui falou, mas ter sede de Jesus em nossa vida. É isso que nós precisamos. O texto bíblico agora continua dizendo o seguinte: e Jesus lhe disse, o homem disse o quê? Senhor, eu quero ver. Em outras palavras, Senhor, eu quero ver o Senhor, porque eu sei que a primeira pessoa que eu vou ver na minha vida é o Senhor, o Deus que eu amo, o Senhor que saiu do céu para vir a este mundo dar a vida por mim. Tu és o Senhor da profecia bíblica, é este Senhor que eu quero ver. E nesse momento, Jesus então disse para o homem: vê, simplesmente vê. Veja que poder na palavra do Senhor. Cristo somente disse: vê, a tua fé te salvou. Queridos, preste bem atenção numa coisa aqui. Quando Jesus Cristo disse para aquele homem: vê, a tua fé te salvou, você começa agora aqui a perceber que não foi meramente uma cura física que foi operada, houve salvação na vida daquele homem. Olha, o que mais se ouve falar hoje no mundo religioso, no contexto religioso, é de milagres. Milagres de dinheiro, milagres de cura disso, de cura daquilo, não é? Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Por favor, não se fira, você que está aí do outro lado me ouvindo. Mas você vai concordar comigo no que eu vou dizer neste momento. Em o nome de Jesus direi para você. Preste bem atenção numa coisa aqui. Eu estava assistindo um programa com a minha esposa essa semana. E era um programa de uma igreja. E o que era que eu estava observando ali? Porque nós precisamos ser críticos naquilo que estamos vendo. E o que era que eu estava observando ali? O homem só falava em cura, o homem só falava em dinheiro, o homem só falava em restauração de emprego, disso ou daquilo, mas eu não vi em nenhum momento, e sou sincero a dizer para você isso, eu não vi em nenhum momento. Eu até perguntei para mim assim: mas onde está a mensagem de salvação? Fiz uma outra pergunta: onde está a mensagem da obediência pela fé? E fiz uma terceira pergunta: onde está a mensagem que traz libertação do pecado? É isso que tem matado o mundo, é o pecado. E muitas vezes a gente vai em determinadas, a gente não, eu não vou, mas tem pessoas que vão em determinadas religiões que só ouve isso o tempo todo, mas você não ouve uma mensagem de salvação pela fé. Você não ouve uma mensagem de libertação dos pecados, mas eles dizem o seguinte: libertação disso, libertação daquilo. Eu quero dizer para você uma coisa, abra bem os teus ouvidos agora com o que eu vou dizer para você. O simples fato de você ser curada fisicamente, isso não quer dizer que você está sendo liberta do seu pecado. Aí você pode estar perguntando: mas o que é que você está dizendo? É isso mesmo que eu estou dizendo para você. Você pode muito bem receber uma cura nesse momento, simplesmente para viver como você queria e gostaria de viver, não como Jesus queria que você vivesse. Você está entendendo? Porque desde o começo, desde o primeiro dia, o segundo dia, eu tenho falado que milagres envolvem responsabilidade naquele que recebe o milagre, porque Deus tem direitos sobre você. Queridos amigos que nesse momento estão nos ouvindo, e amigas que estão nos ouvindo também, estamos já no final dessa mensagem, mas eu quero dizer algo muito importante para você. No livro de João, eu queria que você abrisse muito rapidamente, porque eu vou voltar aqui, no livro de João, no capítulo 5,
preste bem atenção. Você vai entender por que eu acabei de dizer isso para você. Meramente o milagre físico não significa que você está sendo libertada dos seus pecados. Porque isso depende muito. Como uma pessoa que está recebendo milagre, ele vai se responsabilizar por aquele milagre que ele está recebendo. Como é o seu comportamento agora diante do Senhor que concedeu este milagre a você? Entende? Isso sim vai significar se realmente eu fui libertado ou simplesmente eu só fui curado. Quer ver só uma coisa? Preste bem atenção no que Jesus disse a um homem que foi curado por ele. Veja o que Jesus Cristo disse, preste bem atenção aqui. No capítulo 5, do verso 14 de João, diz o seguinte: depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Veja o que Jesus disse aqui para aquele homem. Veja que você já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Elias, como Jesus foi duro? Não, Jesus não foi duro. Ele foi verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele sabe, queridos, que as enfermidades espirituais que nós temos nos fere a alma, nos leva a uma vida de amargura, de angústia, de tristeza. E Jesus não queria que aquele homem cometesse mais pecados em sua vida, para que não viesse a acontecer coisa pior com ele. O que Jesus disse para aquele homem era uma forma de cuidado, e não de arrogância, ou de grosseria, ou que ele foi muitas vezes descortês com aquele homem. Não, ele estava simplesmente cuidando daquele homem. É por isso que agora ele diz para o cego Bartimeu: vê, a tua fé te salvou, porque simplesmente não houve meramente uma cura física, mas uma cura espiritual. Aquele homem também foi salvo. Mas Elias, o que é que prova que esse homem foi salvo? Primeiramente, a fala de Jesus: a tua fé te salvou. Se foi Jesus quem falou, então é porque aquele homem foi salvo naquele momento. Agora, o que nos prova mais ainda que aquele homem foi salvo é o texto agora que finaliza a mensagem desta noite, que diz no verso 43: e logo viu. Aquele homem imediatamente passou a ver. A ver o que? A multidão não, ele estava diante de Jesus. Antes de ver as multidões que estavam ali ao lado de Cristo, ele viu Jesus. Você quer ver Jesus? Talvez você esteja lendo a Bíblia, talvez você esteja indo a alguma igreja, mas não conseguiu ter um encontro ainda com Jesus. Você ainda não conseguiu sentir um milagre Jesus operando em sua vida. O problema não está no Senhor, está na forma como você está buscando este Senhor. Busque-o com sinceridade. O texto bíblico diz que aquele homem logo viu, não as multidões, mas Jesus. E aqui existe uma conjunção, aditiva. O i aqui diz o seguinte: e seguia-o. Quem seguia? O homem seguia a Jesus. Vocês começaram agora, ou vocês estão agora compreendendo verdadeiramente o que o texto está querendo dizer para mim e para você? Aquele homem foi curado não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente, porque ele se responsabilizou com o milagre que agora tinha acontecido em sua vida. Ele simplesmente não: olha, agora eu estou vendo, ó Jesus, tchau, tchau, hein? E foi embora. Não. O texto bíblico diz o seguinte: que quando ele passou a ver, ele seguiu a Jesus. O que acontece muitas vezes hoje, sabe o que é? É que eu só quero ser curado. Sabe para quê? Para eu voltar a beber. Eu só quero ser curado para eu voltar a fumar. Eu só quero ser curado para eu voltar a comer carne de porco, seja lá o que for, ou fazer tudo o que não presta. Sabe por quê? Porque o desejo dos carnais está aqui dentro de mim. Mas o texto bíblico diz o seguinte: que aquele homem foi salvo. Sabe por quê? Porque quando ele foi curado, ele não foi viver como ele queria viver. Ele seguiu a Jesus. E o texto bíblico termina dizendo: glorificando a Deus. Você sabe o que é glorificar a Deus? É você buscar na sua vida cristã ter um caráter semelhante ao de Deus. A lei do Senhor reflete a sua glória. Então isso quer dizer que
Aquele homem agora queria refletir a glória de Deus na vida dele. Ele saiu glorificando a Deus. E o texto termina dizendo: e todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Querido amigo, querida amiga que está em casa, eu não sei até onde essa mensagem falou com você, mesmo porque eu não sou Deus, mas existe um Deus que sabe o que está acontecendo com você neste momento. Qual é a decisão que você está tomando na sua vida, na sua casa, neste momento? Eu não sei, mas Deus sabe. Por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você está em busca de um milagre, por favor, pare um pouco, pare um pouquinho. Saiba que você vai ter que se responsabilizar por esse milagre que você está pedindo. E depois, se responsabilizar muito mais depois que receber este milagre do Senhor. Não sei se você percebeu que eu tenho falado muito em responsabilidade aqui, porque Deus quer que nós sejamos homens e mulheres que tenham responsabilidades para com o Senhor, porque constantemente nós estamos recebendo dádivas do céu. Mas o que é que eu estou fazendo com essas dádivas do Senhor? Este homem foi muito claro do que ele queria. Ele queria uma vida com o Senhor. Foi curado e seguiu a Jesus. E você? Quer ser curado para voltar a beber? Quer ser curado para simplesmente se encontrar somente com os amigos a cada final de semana e fazer o que você acha que deve fazer? Se essa é a sua intenção de ter um milagre em sua vida, por favor, você está pedindo, sabe o que? Senhor, eu quero me perder. E Jesus não quer que você se perca. Ele quer que você se salve. Portanto, neste momento, eu faço um apelo para você. Clame por um milagre. Não há nenhum problema nisso. Mas se responsabilize por esse milagre que você está clamando ao Senhor. E depois disso, se responsabilize em seguir ao Senhor, que quer e pode operar esse milagre em sua vida. A semana que vem, nós vamos estar fazendo o nosso último tema, o nosso último estudo dessa série, que tem como título: O Maior de Todos os Milagres. E eu gostaria que você se fizesse presente aí do outro lado, para que você soubesse o quanto Jesus pode e quer fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, te dê a paz que você precisa. Talvez você não queira nem essa paz, não é? Mas você precisa, então busque. E os milagres que você deseja, você está diante de alguém, não é diante de mim, diante de Deus, que Ele pode operar em sua vida. E Ele quer operar esse milagre, mas por favor, abrace esse Senhor, se responsabilize, vivendo uma vida para a glória do Deus que pode curar, que pode operar milagres em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai que está nos céus, graças te damos, ó Senhor, no nome do teu santo Filho Jesus Cristo, por este alimento espiritual que o Senhor nos deu nesta noite. Aconteceram muitos problemas hoje, mas nenhum desses problemas foi suficiente para impedir que a tua palavra fosse proferida, fosse passada, Senhor, porque tu és o Deus que opera milagres. O Senhor é o Deus que coloca dentro de nós uma perseverança que até mesmo nós desconhecemos, mas é o Senhor que coloca em nós. Portanto, te agradecemos por esta mensagem ter sido passada. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus dos milagres. Te agradecemos porque mais um milagre foi operado em nós. Que milagre é esse? O milagre da vida. E tem mais milagres que o Senhor pode operar. Por favor, tão somente te pedimos uma coisa: nos ajude a compreender o teu desejo para conosco e o que o Senhor deseja como resposta nossa para contigo diante dos milagres que o Senhor quer, pode e ainda tem operado em nossas vidas. Por favor, é o que eu te peço neste momento. Ajuda-nos a compreender tudo isso e a fazer um pacto com o Senhor para vivermos seguindo a Ti, seguindo e servindo ao Senhor até que o Senhor volte, Pai. Por favor, te suplicamos todas estas bênçãos, por Tua graça, por Tua misericórdia. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém.